Vocês me Boa escutaram? noite. Ok. Boa noite. Estamos te escutando, Igor. Boa noite. Estamos aqui hoje no Papo com Elas, com a pré-candidata Terezinha à Prefeitura de Sabará pelo PT, com o Igor Gomes, o jovem cineasta, que vai falar para a gente sobre a sua trajetória no cinema e a sua relação com a região de General Carneiro. Eu sou Cristina Pacheco, pré-candidata a vereadora de Sabará, Minas Gerais, pelo PT. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Igor. Boa noite, Cristina. Boa noite, Igor. Foi um prazer muito grande, viu, Igor, em encontrar você, conhecê-lo, né? Boa Já noite. tinha ouvido falar de você, da sua história, né? E estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Eu sou Terezinha Van Stralen, fui vereadora por 2 mandatos em Sabará e atualmente estou, então, pré-candidata a prefeita de Sabará. E, obviamente, nós, enquanto candidatos a prefeito, nós estamos realmente muito preocupados com a questão, com várias questões da cidade, e hoje, especialmente, eu estou muito feliz de poder ouvir, né, um jovem falando, um jovem artista, né, falando sobre as necessidades, né, os anseios, e o que pensa, né, um jovem de Sabará, né, onde está desenvolvendo um trabalho importante, né, na área de cinema, o que ele vê, né, de importante de ser feito na nossa cidade. Obrigada, Terezinha. Boa no... Igor, se apresenta para a gente, por favor. Sim. Boa noite. Obrigado pelo convite, né, Cristina Pacheco, Terezinha. Prazer estar aqui com vocês falando um pouco mais, né, sobre essa relação que a gente tem com a nossa cidade, o cinema e a arte em si. Bem, eu me chamo Igor Gomes, eu nasci em General Carneiro, Sabará. A minha relação com a arte sempre foi aqui, onde boa parte da minha formação na adolescência, né, aqui no bairro também, estudando na escola, na Orquestra Popular Dona Ritinha, onde eu tive um primeiro acesso assim com a arte, né, que foi com a música. E a partir disso me vi surgindo opções assim, né, de onde seguir e de possíveis possibilidades, né, que tem para trilhar um próprio caminho assim, para além desses que a gente sempre escuta, né. Eu estudei a vida inteira também no ensino público aqui em General Carneiro e também estudei uma boa parte em Belo Horizonte, mas a maioria foi aqui no bairro e foi muito importante assim ter essa relação com as ruas do bairro, com as pessoas, com a sua família, né? O ambiente onde você cresce, porque, querendo ou não, alimenta o nosso imaginário, né? Assim, e dessas relações também. Bem, eu sou formado em cinema e audiovisual pelo Centro Universitário UNA. Eu, anteriormente também, à faculdade, eu estudei na Escola Livre de Cinema, que é um curso técnico, digamos assim, de 2 semestres. Isso foi em 2013. É um curso de formação em cinema, assim, uma coisa bem básica, bem introdutória. E para mim caiu como uma luva, porque eu tinha acabado de sair do ensino médio e estava um pouco naquele limbo, né? O que fazer, assim, quais as possibilidades de profissão que eu posso tomar a partir disso. Então, pesquisando bastante, assim, eu fui descobrindo que, pô, esse desejo que eu tinha, que era de talvez trabalhar e descobrir como funcionam esses mecanismos do cinema e do audiovisual, como poderia inserir isso na minha vida. Então, fui em busca dessas informações, acabei deparando com esse curso, que eu fiquei muito feliz, e estudei durante o ano de 2013, e acabou abrindo um universo assim, imenso para mim, no sentido de senso crítico, de bagagem de outros filmes, de outras obras, outras pessoas também, pessoas mais maduras que eu tinha contato durante a aula. E para mim, querendo ou não, foi um universo novo que eu decidi, a partir dali,
permanecer e adentrar com mais firmeza e tentar me profissionalizar dentro desse espaço artístico. Minha família já tinha tido algumas oportunidades de inserir, mas acabou não tendo muito sucesso. Então, eu me vi sendo a primeira pessoa assim, que está conseguindo levar um próximo passo nessa carreira, nesse caminho artístico, né? Então, eu decidi depois fazer a faculdade, que foi um outro campo assim que me deixou muito surpreso, muito feliz, que foi a faculdade de cinema e audiovisual, no qual eu tive contato com diversas pessoas diferentes do nosso convívio, né, no bairro, e foi um choque para mim assim entender que essas pessoas já estavam com esse mesmo desejo que eu de trabalhar às vezes com a imagem, né, com escrita, com a luz e enfim, foi nesses lugares de formação qual foi muito importante assim descobrir o caminho que eu queria seguir. E também tive a oportunidade, claro, de fazer muitos exercícios fílmicos mesmo, né? Então a gente aprendeu ali na academia a descobrir uma maneira de realizar algumas... materializar através da imagem, através da fotografia, alguns sentimentos nossos, né? Então a arte tem muito disso, né? Você tentar exteriorizar alguns sentimentos. E eu descobri essa possibilidade através do cinema. Porque, às vezes, a gente pensa, é meio distante nessa relação também das artes com a gente, assim, que é da periferia, né? A gente sempre vê as pessoas na televisão trabalhando com aquilo, mas a gente não tem muita noção de que, pô, eu poderia fazer aquilo ali também. Tem essa possibilidade, né? Então, exige da gente muita vontade mesmo, assim, de pesquisar e descobrir que, pô, será que é possível fazer isso? Será que é possível pegar uma câmera e fotografar o meu bairro e tentar enquadrar de uma maneira interessante, talvez tentando descobrir uma poesia nesses lugares que são tão simples, né, pra gente, são tão comuns e diferentes desses lugares que a gente vê na televisão, e geralmente a gente vê também no cinema, né, de uma maneira mais, como que eu posso dizer, que não seja hegemonicamente batida, né, porque muitas das vezes do cinema que a gente vê esses cinemas mais populares, né, que eu digo, assim, um Cidade de Deus da Vida, um Tropa de Elite, são filmes que retratam a periferia de um jeito meio estereotipado, violento e, às vezes, até desumanizante, né, assim, tira a nossa humanidade, como se as pessoas que vivem ali na periferia não têm suas vidas, suas ambições, seus anseios. Então, é esse tipo de imagem, de reprodução que eu busco trazer para a tela, através do som e da imagem, dos atores também. E a partir desse cinema, esse senso crítico que a gente vai se formando, né? Querendo ou não, um pouco intolerante, digamos assim, né? Você vai descobrindo uma coisa, você vai lendo aqui, mas acaba que você vai tomando uma proporção muito grande do que você quer e, enfim, você vai gostando da coisa. Foi isso que aconteceu comigo, assim, eu fui picado por ela, digamos assim, essa abelha, né, assim, porque traz esse desejo da gente querer mais e mais, né, então acaba que se torna como se fosse uma teia de aranha também as coisas, né, a cultura e o conhecimento, você vai tecendo e você vai aprimorando, quando você vê, você tem um filme em mãos, você tem uma obra artística que é muito interessante você correr nessas pesquisas, nessas buscas, nessas vivências, transformar em um texto, consequentemente filmar esse texto, depois você tem o trabalho de montar essas imagens e buscar levar essa história para as pessoas, né? Então, assim, eu acho que a arte e o cinema tem muito esse potencial de transmitir esse conhecimento e proliferar, né, esse afeto que a gente tanto busca nessas imagens e que não sejam sempre as mesmas, né? Os mesmos lugares, né, de subserviência, aqueles lugares. Esse novo foi meio que o olhar, né? início, Um assim, olhar da minha diferente, formação, né? Um Bacana, olhar Igor. diferente, às vezes, até, sim. Oi, acho que deu uma falhazinha, né? Ô, Igor, você está me Se não, escutando? Ah, sim, tá. estou te escutando. Olha, muito bacana, né? Eu vejo que você fala com paixão, né?
pelo que você faz. Muito bom isso, e assim, acho que também é um exemplo de que nós temos jovens talentos que precisam de investimento, né? Que a gente tem que investir no nosso talento. Eu queria que você falasse para a gente do filme, né, que você realizou, você dirigiu, né, Impermeável Pavio Curto, e que foi também com jovens, né, de Sabará, também artistas de Sabará. Antes de você começar a falar, Foram. deixa eu ver se Terezinha também quer completar e, né, complementar o que eu falei, fazer mais alguma pergunta, que aí você já responde para a gente. Eu tive, inclusive, a oportunidade de ver o Perfeito. curta, viu? Eu agradeço pela oportunidade, e eu achei muito, assim, muito impressionante, né? Gostei muito, né? E me lembrou muito o cotidiano, né? O cotidiano que eu vejo nas escolas, né? Aqui na nossa região, né? A escola pública da nossa região, e um pouco da tensão da vivência, né, diária, das relações na escola, das convivências, das dificuldades, né, e eu acho que foi um olhar muito, muito interessante. Eu gostaria também que você falasse um pouco, né, como que surgiu e como foi trabalhar, né, com nesse filme, né, com uma adolescente, a sua tia, né, a convivência das alunas, ali, o drama, né, como é sentido o drama da jovem, né, como para ela aquilo era importante na vida dela, né, e como doía mesmo, né, e um pouco Sim. essa dificuldade também né, da tia, de como lidar com essa situação, né? Eu achei assim, e um filme que suscita, que deixa questões, que deixa perguntas, mas eu gostaria realmente de ver você falar um pouco mais sobre isso. Massa. Que bom que vocês viram. O Impermeável Pavio Curto foi o meu primeiro curta-metragem de ficção, né? Que ele veio com uma ambição desde o início, assim, da faculdade. Só que eu acho que talvez eu não tinha coragem de realizá-lo no início, assim. Então eu fui marinando aquela ideia, guardando, até um momento que, pô, já tem um material interessante aqui que talvez seja legal levar para a tela, né? E novamente, ao longo da faculdade, a gente vai testando várias coisas, a gente vai melhorando, digamos assim, né? A gente vai, em meio aos exercícios, a gente vai testando coisas, percebendo que não está dando certo, para tentar aprimorar. Eu tive uma sensação ao longo do curso que foi que eu estava realizando várias coisas, mas que o meu imaginário já estava contaminado com algumas informações e alguns jeitos de filmar histórias como na televisão, ou como em novelas. Eu notei isso, assim, que as coisas que eu estava produzindo estavam bem semelhantes àquilo que eu sempre consumi, né? Que são essas novelas, são os filmes que os filmes nacionais, né? Digamos assim, que passam ali nos cinemas, né? E que está sempre passando também na televisão. Então eu tentei buscar através dessas pesquisas algo mais, assim, algo diferente, digamos assim. Então, descobrindo vários outros tipos de se realizar. Então, tem o cinema realizado em contagem, que é muito forte, que é muito intenso, muito original, que é também da região metropolitana, né? Então, assim, as ruas eram semelhantes às ruas da minha casa. Então, eu gostei muito desse ar original dos filmes, de uma produtora chamada Filmes de Plástico, que é de contagem, fazem obras incríveis, curtas-metragens e longas-metragens maravilhosos. Então, a partir desse olhar também, eu pensei, poxa, essas ruas são tão parecidas com a minha, né? Essas histórias são tão interessantes. Talvez seja possível mesmo, né? Realizar alguma coisa nossa, assim, com um pouco mais com a nossa cara. Uhum. E essa personagem, interpretada pela Kawane Tarsila, né? Que é uma atriz que eu encontrei na escola onde eu estudei, onde eu fiz o teste de elenco, né? Encontrei o elenco todo de adolescentes, foi aqui do bairro, né? Nós somos contemporâneos, digamos assim.
Então, partiu desse convite para eles participarem desse filme, que era uma coisa bem simples, assim, que eu escrevi durante 6 meses, e no outro 6 meses, que era o meu trabalho de TCC, de trabalho de conclusão de filme, de curso. Então, eu tentei tirar esse do papel. Essa história vem muito dessa vontade de contar narrativas e histórias que estejam entrelaçadas a gente, né? Uma coisa mais íntima, uma coisa que esteja pareada com as nossas vivências, mesmo que seja dentro de casa. Então, tem muita coisa que eu inspirei nessa personagem que veio das histórias que minha mãe sempre me contou da sua infância, que eu tentei dar uma atualizada, né? Porque a história passa nos dias de hoje, e tentar contar essa história, assim, querendo ou não, já está com a gente, está dentro da minha casa há vários anos, né? Através dessas histórias que são passadas de mãe para filho, digamos assim. Então surgiu dessa vontade. Realizar esse filme como trabalho de conclusão do curso foi importante também porque a gente teve um apoio de outros alunos, né? Então, esses apoios de amigos da faculdade, esse grupo que nós conseguimos, majoritariamente pessoas negras e periféricas, que naturalmente se juntaram assim na faculdade para realizar um trabalho bom e que no final das contas a gente pudesse sair da faculdade com algo em mãos para poder angariar outras coisas, né? Como se fosse uma bola de neve, assim, porque através de um filme você tenta conquistar um currículo para realizar outros filmes, né? Então, assim, já era um primeiro passo, a gente enxergou sempre esse filme como um primeiro passo. Então, nós juntamos forças, né, assim, para contar essa história, esse filme, e que teve um apoio de locadoras de equipamento que a gente pediu emprestado, algumas coisas e tudo. A faculdade também apoiou com bastante material, mas no final das contas foram esses apoios, assim, teve muito dinheiro do nosso bolso mesmo, dos alunos, né, para realizar esse filme, e a gente não contou com incentivos da prefeitura ou algo do tipo assim. Até o momento, que foi em 2017, nós não tínhamos conhecimento desses mecanismos de direito, né, então a gente teve que realizar do jeito que dava, assim, eu digo isso de um lugar de arte que as pessoas realmente realizam, a maioria, né, realiza suas artes da maneira que dá, assim, ainda mais quando está em início de carreira, né? É importante a gente pontuar isso. Início de carreira, assim, quando nós dizemos profissionais da cultura, é um início bem complexo, porque os apoios são esses, são mútuos, um do outro, assim, tem que seguir, e a partir disso a gente aprende os mecanismos de financiamento cultural, né, leis do incentivo à cultura, e foi interessante fazer isso aqui no bairro também, porque a relação foi essa, assim, foi de se sentir à vontade, no lugar, nas ruas que a gente conhecia, né, com as pessoas que conhecia, e contar essa história de uma maneira que fosse contemplativa, digamos assim, né, que não seja o estereótipo que a gente sempre vê, colocar na tela a representatividade não só atrás da câmera, né, mas também na frente. Então tem um jogo interessante que é isso, é fomentar e talvez proporcionar a essas pessoas uma experiência que elas tenham vontade de replicar, né, e de realizar também outra vez, né. Enfim, esse jogo, assim, que querendo ou não, é um desejo mesmo, né? As artes, ela traz esse desejo que instiga muita gente. Então dá muita vontade de fazer um filme, pô, você vê o resultado daquilo, você vê as coisas que você consegue a partir disso e replicar em outros momentos. Então eu senti que toda a equipe foi um pouco com esse anseio, sabe? Assim, de realizar alguma coisa que seria exibido no cinema e que no final das contas foi um trabalho de faculdade, mas que teve um alcance que a gente não, às vezes a gente não esperava, assim. Ele foi exibido no maior festival de cinema do Brasil, que é o Festival de Brasília, né? E isso em 2018, no qual a gente foi premiado com um prêmio chamado Zósimo Bubu, que é um prêmio dedicado... Zósimo Bubu é o nome de um diretor brasileiro, e que ele já vem tratando a estética negra e a linguagem, e buscando uma inventividade na linguagem há muitas décadas. Então, foi muito importante para a gente também receber esse prêmio, né, com
é dedicado a esse diretor, e nós recebemos também outros prêmios. Nós fomos exibidos, na verdade, em todas as regiões do país, assim, de norte legal. a sul, em festivais importantíssimos, que foi muito valiosos para a gente, né? Foi muito interessante ter esse espaço do filme, saber que ele está atingindo as pessoas, né? Através dos festivais de cinema, que boa parte deles esse ano está acontecendo online, né? Então tem muita coisa aberta para a gente poder assistir e pesquisar. E só um parênteses para falar, emendar falando também dos festivais de cinema, que é importante a gente, muitas das vezes, a gente abre mão de algumas peças artísticas que tá rolando na nossa cidade, né? Eu digo isso porque na adolescência eu já deixei de ir em alguns lugares assim que eu penso hoje que eu poderia ter aproveitado mais, sabe? E os festivais de cinema são um deles. Descobri um pouco tarde na vida, né? Assim, aos 20 e poucos anos, e eu vejo como é interessante você participar desses lugares, assim, ainda jovem, sabe? Para você sentir essa paixão, esse tesão desde sempre, assim, pelas artes, pelas imagens, pelas representações, diferentes maneiras de contar histórias, né? Acho que isso é o que pega muito, assim, foi uma coisa que acaba que deixa a gente meio bastante empolgado em continuar reproduzindo essas histórias, né? Então eu acho que é isso, assim, o Impermeável veio num momento muito interessante na minha vida, porque foi um primeiro passo, foi um filme que de 2018, onde ele estreou, que foi no Festival Internacional de Curtas-Metragens de Belo Horizonte, que foi um festival importantíssimo também, que é um festival aqui do lado de Belo Horizonte, e conheci também tem pouco tempo, durante a faculdade eu descobri, eu adoraria ter ido frequentar dele antes disso, sabe? Mas acaba que a gente estreou lá, nós recebemos o prêmio também lá de melhor filme da competição Minas, da competitiva Minas, né? Então foi muito impactante isso pra gente e também para o filme, né? Para o filme se manter circulando o país, né? E alcançando outras pessoas. Acho que o objetivo da arte é muito esse sim também, né? E acaba que como uma alavanca, os curtas-metragens, os filmes, né? Porque é um curta de 20 minutos, dificilmente as pessoas começam já com seus longas-metragens, existe uma carreira por trás disso, né? Até chegar em um longa, que seria um filme maior. Então, galgando esses primeiros passos, acho que ajuda muito os cineastas, né? Os possíveis roteiristas e diretores. E esse filme já trouxe pra gente bastante coisa, que é interessante pensar. Inclusive, no momento, graças a ele, assim, eu estou desenvolvendo um longa-metragem agora, e também estou desenvolvendo outro curta, durante esse momento de pandemia, né, que não está sendo fácil para o Brasil inteiro, está todo mundo em crise, com muita dificuldade de receber seus auxílios emergenciais, e assim como a cultura também, os profissionais da cultura estão tendo essa dificuldade, né? Então, esses passos que o curta trouxe, a gente foi conseguindo alguns prêmios até de longa-metragem, né? Que eu fui selecionado para participar, só um adendo também, para participar do Projeto Paradiso, que é um projeto interessante que ele incentiva, através do Instituto Olga Rabinovich, incentiva futuros roteiristas, né? Incentivam eles a trabalhar durante 6 meses o seu roteiro em um programa chamado Incubadora Paradiso. Nele eu tive a oportunidade de janeiro até junho desenvolver esse roteiro desse meu longa-metragem, esse primeiro longa-metragem, tem um espaço, tem um tempo, e foi durante essa bolsa que começou a pandemia, né, de Covid-19, então a gente teve que buscar se reconfigurar também, porque apesar de eu já estar trabalhando em casa, toda a rotina, ela uma tempestade alcança ela, né, todo mundo na família tem que se reorganizar, reconfigurar, né, então foi bem complexo, sim.
mas é isso, assim, a trajetória até o momento. Você falou sobre a questão da pandemia, né? E essa... primeiro eu queria falar, assim, parabéns, né? Parabéns mesmo, eu acho que você é um jovem lutador, né? É um jovem que você está colocando aí, você não teve nenhum apoio para a realização desse do primeiro curta, e foi um trabalho acadêmico, mas de sucesso, né? Com muito sucesso, e os prêmios, parabéns para você, parabéns para toda a equipe, né, de jovens que produziu esse filme. E você também coloca uma situação que hoje você não tem condições, né, que hoje não, que nessa situação, nós estamos vivendo uma situação de pandemia que tornou ainda mais difícil a vida, né, dos artistas. E sobre isso é importante a gente estar falando, porque, né, nós tivemos várias demonstrações de artistas que estão com muita dificuldade de sobrevivência nesse momento, até porque, né, nós temos um governo, né, que não deu a devida atenção à questão da pandemia, não articulou nenhum esforço, não acatou as recomendações internacionais. Então, o nosso período de pandemia, né, está se prolongando, a crise econômica se prolongando, e os artistas foram a categoria que não tiveram nem o auxílio emergencial, né? Foi preciso uma luta muito grande dos artistas, né? Eu sei se você lembra, né, de todo o esforço, né, a categoria, os artistas, as associações também, os meios intelectuais todos, né, batalhando para que não só os artistas e todos os trabalhadores, né, da produção, né, da produção artística, que desenvolve uma longa lista de pessoas que estão trabalhando nessa área e que passaram, que estão nos bastidores, inclusive, e que passaram a não ter nada para sua sobrevivência, né? Isso vai desde os artistas informais também aos outros que né, a gente que já tinha um trabalho profissional. Então, nós vivemos uma realidade hoje que, em função dessa luta, né, dessa luta enorme que foi feita, conseguiu-se, no Congresso, a aprovação da Lei Aldir Blanc, né, que a Cristina, nós conversamos muito sobre isso. Então, essa lei, ela demorou, essa lei foi de maio, inclusive o nome de Aldir Blanc, porque ele morreu, né, um artista famoso que morreu de Covid-19, né? Então, a partir daí, demorou até agora, 17 de agosto, para que o governo regulamentasse essa lei, né? E essa questão da regulamentação fez com que os municípios, os estados e municípios também tenham que fazer o seu trabalho para que isso aconteça, para que o dinheiro possa chegar aos artistas, possa chegar às instituições que cuidam, né? Então, eu queria né, deixar isso enquanto uma preocupação, né? Eu acho que nós temos que estar atentos para isso. O nosso município, ele tem que tomar as providências devidas, né? E eu queria ouvir um pouco de você, né, se você está acompanhando isso, né, Cristina? Seria interessante a gente também ver o olhar, né, do Igor enquanto artistas para esse momento que nós estamos vivendo, inclusive no município de Sabará. Sim, é importante, Igor, você falar para a gente, né? Você, enquanto artista, né, em Sabará, se você foi chamado, né, para participar, para opinar de como deveria ser, né, quais as necessidades dos artistas de Sabará, o que eles precisam, né, se vocês tiveram a oportunidade de participar enquanto sociedade civil, né, desse momento, das decisões com relação a esses recursos que estão chegando em Sabará para socorrer os artistas agora nesse momento de Covid, né?
Sim, sim. É o momento que o setor cultural tem essa carência, né? Assim, desde maio, como a Terezinha trouxe, já buscaram implementar essa lei, né? E que está sendo implementado só agora, em agosto, né? Aqui em Sabará, na verdade, essa lei ela atinge o país inteiro, né? O setor de inúmeros, centenas de municípios, e especificamente falando de Sabará, nós vamos receber um aporte aí de 934 mil reais. Então, assim, eu acredito que para a cultura isso seja muito importante para a gente poder trazer esse socorro para os artistas, né, que estão realmente nesse limbo, sem saber muito bem assim como vai prosseguir as coisas também, assim. Isso tudo no presente. A gente ainda tem que preservar o presente para conseguir um futuro assim, minimamente decente para a gente continuar trabalhando, exercendo nossas funções. Então, assim, essa Aldir Blanc, ela vai ser essencial para manter a gente, para segurar as pontas de espaços culturais e de profissionais da cultura, né? Então, assim, pessoas físicas vão conseguir seus auxílios, né? 3 meses ali. Os espaços culturais também vão conseguir um aporte. Na verdade, esse auxílio para as pessoas físicas vão ser do Estado, e a manutenção dos espaços culturais, coletivos, empresas vão vir a partir do município. Então, assim, a gente está tentando, eu estou tentando articular com a prefeitura, com a Secretaria de Cultura, para entender como vai ser essa articulação, mais precisamente, não só precisamente para o cinema, porque o cinema, aqui em Sabará, que eu me lembro, não teve algum edital ou prêmio para fomentar novas obras. Então, eu acho que seria interessante a gente pensar essa lei também para articular essas artes, esses setores que têm essa carência, né? Então, os editais também vão ser bem importantes, né? Trazer esses editais de pessoas físicas que consigam, que sejam contemplados e que busquem realizar e fomentar obras nas distintas regiões de Sabará, né? Eu acho que vai ser assim, um momento muito, muito categórico para a gente, né? Para o setor, para os artistas e para as empresas, enfim, que quando a gente fala o setor cultural abrange muitas pessoas e abrange várias profissões distintas, né? E aqui em Sabará já foi aberto um censo, se não me engano, em julho, para coletar as informações desses profissionais, desses coletivos, por questões da lei do Aldir Blanc, que é uma lei emergencial. Então, acredito também que eles fizeram um censo para as pessoas jurídicas, para as pessoas fazerem esse cadastro, né? Como se fosse um... Gente, fique de olho também aqui, essas pessoas existem de montão por aqui, né? Esses censos vai ser utilizado, e também para tentar buscar entender como vão utilizar, como a prefeitura vai utilizar esses recursos nesses editais, nesses prêmios, e como vão fazer a implementação, né? Até o momento, as ações da prefeitura foram somente somente foi o censo, o cadastro, mas não houve, digamos assim, eu não encontrei, não chegou até a mim, né? Uma ação para buscar entender como utilizá-los, assim, né? Quais seriam os meios interessantes assim para utilizá-los, digamos assim, só para as pessoas que se sentem mais nos setores marginalizados, como o cinema, né, por terem um espaço para falar, gente, talvez seja interessante a gente apoiar essas obras e esses artistas, tanto na música e as artes cênicas, enfim, é só um espaço talvez de comunicação mais breve.
estou tentando ligar na prefeitura e, enfim, vou permanecer entrando em contato, mas até o momento não tive sucesso. Mas eu ia deixar só esse aviso aí para as pessoas, né, daqui de Sabará também, que são do setor cultural, para insistir nessas buscas, nessa comunicação, para deixar tudo muito mais, digamos assim, para a gente saber mais o que fazer também, né, porque senão a gente pode continuar nesse limbo. Posso falar, Cristina? Sim. Pode, Terezinha. Eu gostaria, assim, Igor, eu gostaria que Terezinha falasse para a gente, né, Terezinha, das propostas de governo para a cultura, né, para socorrer vocês, artistas. Eu estou vendo aqui o Jackson Dias, né, falando que é fundamental ter um diálogo com a sociedade civil, né, e casou um pouco com a sua pergunta. Olha, o que você está contando aí um pouco, né, já deu para ver o seguinte, a questão da lei, embora tenha tido a regulamentação, né, não está claro como vai ser esse processo, igual você falou, o Estado e Distrito Federal, os Estados e Distrito Federal vão estar repassando recursos para as pessoas físicas, e os municípios para as pessoas jurídicas, entidades, mas isso, para mim, não está bastante claro. E aqui também parece, em Sabará, também as coisas podem não estar ainda muito claras, porque o cadastro foi começado em julho, né? Foi em julho, igual você falou, né, Igor? E também eu dei uma olhadinha na Folha de Sabará, realmente foi em julho. Começou, mas não houve, né? Embora a gente sabe que está no período de pandemia, primeiro que depois a regulamentação veio agora, 17 de agosto. Então, não sei como que isso foi, né, a adequação que tem entre a forma de fazer o cadastro de julho e a legislação atual, a regulamentação atual do decreto, né, do governo federal. Então, são coisas assim que... E essa fala aí de que é importante, né, o diálogo com a sociedade civil, ela é muito importante, o que você está falando. Num período de pandemia, você não consegue nem chegar a ter acesso à prefeitura, pelas dificuldades mesmo da situação de pandemia. Mas haveria necessidade, de qualquer forma, em que seja online, que seja um encontro virtual, que sejam reunidos os artistas, para eles entenderem qual que é o papel do Estado, qual que é o papel do município, como que vai funcionar esse edital, né? E, então, eu acho que a primeira coisa que eu penso, que os artistas de Sabará, de todas as formas, nós temos muitos artistas, né? Nós temos a TV Muro, que aquilo ali é uma arte em Sabará, né? Não sei se você conhece, Sim. Né? Importantíssimo. Nós temos as entidades, associações que mexem com as tradições, né? E nós temos pessoas que, igual a Borracha Lioteca, que trabalha com a cultura, né? Trabalha também tem um trabalho bonito com as crianças, enfim, eu acho que tem várias entidades que têm um trabalho nesse campo importante, né? Tem os grupos, associações de congados, né? E são também expressões culturais, são também expressões artísticas, né? Enfim, um leque, talentos, né? Os jovens talentos também, né? O pessoal do rap, né? Pessoas que estão tentando, né, desenvolver seus talentos na área de cinema, de artes, né, visuais. Então, eu acho que seria importante que vocês se organizassem e fomentassem esse diálogo com a prefeitura, no sentido de clarear um pouco mais,
né? Porque, mesmo se ela não tem todas as respostas, mas Sim. é que, né, em relação à época do repasse e tudo, mas isso é importante, tem gente que está precisando para sobreviver, né? E eu acredito que no Sem seu dúvida. caso também é fundamental, né? E eu conheço várias, e tem Com situações onde as certeza. pessoas estão adoecendo mesmo, sabe? Eu tive casos de pessoas que a gente sabe que é um artista e tudo, e que teve que adoeceu, que precisou inclusive, da solidariedade das pessoas porque estava com dificuldade. Então, só para, uma das coisas principais que eu acho da nossa proposta é realmente fazer um governo participativo, né? É de ouvir as pessoas, ouvir os segmentos, ouvir quais são as demandas, né? E eu acho que para a juventude isso é fundamental, acho que a nossa juventude, ela carece, né, de muita coisa, né? E tem toda a parte cultural, mas tem também a parte de lazer, né? Tem a parte da necessidade de espaços, e o principal que eu acho é de ouvir, conversar e fazer os programas e os planos municipais para cada segmento, para cada área, ouvindo a comunidade, né? E tentar a maior transparência possível. Eu acho que o fundamental, né, ter transparência também nas ações e nos atos do governo, e que eles cheguem realmente até a população de uma maneira mais clara, de uma maneira, né, que todos se considerem com direitos, né, de estar acionando o poder público, de ter acesso, de né, apresentar suas propostas, e que as propostas sejam julgadas também com critérios éticos, com critérios de transparência, né, que as pessoas merecem. Sem dúvida. A Bom, gente está vivendo um momento que a cultura está sendo. Sim, só um adendo que é isso, assim, a juventude que gostaria muito de se mobilizar também através das imagens, né, assim, para continuar esse diálogo e continuar criando essas articulações honestas de suas vivências, né, assim, acho que incentivo é muito importante para isso, para a gente se manter pensando e também porque a pandemia está demonstrando várias carências do nosso Brasil, né, querendo ou não. Então, assim, no pós-pandemia, a gente vai ter que continuar atento a isso. Então, assim, tentar se organizar, porque é isso, é manter um presente, buscar um presente saudável para conseguir um futuro possível, né? Então, a gente precisa realmente pensar no para além da pandemia, porque as articulações culturais vão permanecer aí, né? Então esses incentivos vão vir e vão fomentar bastante. E uma coisa importante também, a Terezinha que você falou, que além dos jovens também, né, assim, ter essas oportunidades de se expressar e ter espaços para se expressar também é fundamental. Eu digo isso de um lugar de formação mesmo, né? Que Sabará é muito grande, tem inúmeras regionais, então, assim, um espaço de formação, seja artística para esses jovens, para esses adolescentes, sem dúvida vai trazer muito benefício para a cidade, né? Então, acho interessante a gente ter essa abordagem. A Lei Aldir Blanc também tem esse aporte para esses editais, esses prêmios, pensar nessa formação e espaços de formação também para a juventude, eu acho muito importante, sabe? Bom, acho que agora, né, nós podemos fazer as considerações finais, né? Se a gente deixar aqui o nosso pedido, né, à prefeitura que escute a comunidade, a nossa comunidade de artistas, e que seja um processo, né, com transparência, que dê acesso aos artistas,
Eu acho que nós podemos ir finalizando o encontro, acho que foi bastante proveitoso e importante para os artistas de Sabará, né, esse diálogo. Eu queria que, né, Terezinha, que Igor fizesse, né, a consideração final, desse, né, um alô aí para o pessoal, né, que está escutando, para os artistas. Terezinha, né, fizesse um fechamento para a gente e agradecer a todos que nos escutaram e que estiveram presentes aqui nesse papo com elas. E falar para vocês que nós teremos outros, né, e traremos outros convidados para falar, né, personalidades de Sabará, para falar aqui com a gente um pouquinho do cotidiano, da história dele com Sabará, de como ele percebe todas as áreas de Sabará, na saúde, na cultura, né, na educação, e nós esperamos vocês, tá bom? Igor e Terezinha, por favor, faz um fechamento para a gente. Beleza. Só queria me colocar mesmo à disposição dos artistas que quiser também entrar em contato, assim, para a gente trocar uma ideia e tentar se articular de alguma maneira, né? As pessoas que estão mais próximas de mim são essas pessoas da produtora que eu tenho, a Ponta de Anzol Filmes, e que nós não somos muitos, digamos assim, mas seria bom conhecer mais pessoas e outros profissionais da área, e tentar essa articulação para a gente chegar junto na prefeitura e tentar entrar em contato com mais firmeza para a gente tentar buscar entender como vai proceder essa implementação, né, da lei e dos repasses, né? Eu queria só me colocar à disposição, e eu queria dizer também que nos comentários vai ter o trailer do filme, para quem quiser conhecer um pouco desse filme que filmou aqui nas ruas de Janeiro, e é isso, só queria agradecer pelo espaço aí pra gente trocar uma ideia, sabe, a Terezinha, a Cristina, e vai ser muito legal acompanhar as outras lives também de vocês, saber que vocês estão trazendo aí a galera mais nova, a galera jovem para trocar uma ideia, para entender as suas diversas subjetividades, né? É muito diverso mesmo, assim, o pensamento hoje em dia, através dessas artes, através desses pensamentos dessas pessoas. E quando a gente fala o setor cultural, não é um só, tem inúmeros setores, tem o circo, tem o cinema, tem a dança, e são inúmeras pessoas em setores diferentes, com suas devidas importâncias, com suas importâncias gigantescas para o setor cultural. Então, só queria agradecer e que vocês continuem esse trabalho de trazer pessoas jovens, buscar compreender essas novas buscas, né? E é isso. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada. Terezinha, Igor, por favor, fala das suas redes sociais, onde que eles vão poder acessar esse filme, se alguém quiser te seguir nas redes, né? Fala pra gente aí. Falo sim. Onde que te encontra? Vocês conseguem me encontrar assim, né, no Instagram, no Facebook, super fácil, Igor Gomes, Igor com H nisso. E também tem as redes sociais da minha produtora, que é a Ponta de Anzol Filmes. Nós estamos no Instagram, no Facebook, e também tem a página do filme, que lá vocês conseguem conhecer um pouco mais sobre os making-off, a trajetória do filme nos festivais no país, né? Então vocês conseguem acessar a página do Instagram do @impermeável_pavio_curto e também a do Facebook. E é isso. Obrigada. Então, parabéns, Igor, viu? Eu fiquei muito feliz de te conhecer, eu realmente não sabia, né, não conhecia, né, e acabei chegando até você através da sua mãe, porque a Cristina está fazendo um trabalho muito bonito com a Marília, com mulheres empreendedoras, né? E não é que eu estou acompanhando lá no grupo, o que são esse trabalho? Vou falar rapidinho. Esse trabalho é para o fortalecimento das mulheres que são artesãs, né, que são empreendedoras, a maior parte delas são artesãs de diversas áreas,
E elas, então, estão se encontrando, estão produzindo, né, e estão vendo uma forma online de estar vendendo. E nesse grupo, de repente, vem um texto sobre a cultura, as necessidades, né, de melhoria, né, em Sambará referente às à cultura. E aí eu vi e fiquei sabendo que o texto era seu, né? E depois já vi o seu filme. Então, parabéns para você, né? Eu acho que é um incentivo muito grande para a juventude, né? A juventude negra, a juventude periferia, saber que, né, que existem jovens talentosos e é um alerta também para o poder público no sentido de construção de políticas para a juventude e de fortalecer esses talentos, né, que estão nascendo em diversas áreas, como você falou, né, nas artes cênicas, na música, né, e na dança e outras áreas também, e que a gente precisa reforçar, né, nós temos várias pessoas em termos aí do grupo de hip hop, que é muito, muito interessante também em Sabará, né, e, então, nós temos aí que reforçar esses grupos, porque eles são, né, o futuro da nossa cultura, o presente também, né, e o futuro da nossa cultura aqui em Sabará. Muito obrigada, Cristina, também pelo convite, viu? E parabéns, né? E sucesso aí na sua pré-campanha. Obrigada, Terezinha. Obrigada, Igor. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Até breve. Tchau, gente. Tchau.